paz do Senhor, querido professor de escola bíblica ou líder de pequenos grupos de estudo bíblico e comunhão, estamos mais uma vez reunidos para aqui fazermos uma análise rápida da nossa lição. Nós estamos estudando a lição Cristão na Era Digital e hoje vamos para a aula 10, a lição 10, Fé e Espiritualidade na Era Digital. Nós temos falado desse assunto tão atual, tão relevante, tão necessário de dialogar e já estamos aí numa boa caminhada. Esperamos que temos contribuído para que a igreja possa de fato ser igreja autêntica nesse mundo digital. E fico feliz, professor, da sua disponibilidade, o seu interesse de crescer, melhorar, aprender para servir o corpo de Cristo. Vamos lá então. Nosso texto-chave está em Hebreus 10, 25, que fala justamente do congregar. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A leitura bíblica está em 2 Timóteo 4, do 1 ao 5. Depois você pode ler em turma, e eu sempre sugiro fazendo aquela interação com os alunos. As mulheres lêem o versículo ímpar, os homens o versículo par e assim por diante. Na nossa introdução, a gente começa a mostrar que todas as áreas da vida estão sendo impactadas, sim, pela maneira que vivemos no digital e, inclusive, claro, a nossa fé e a nossa espiritualidade. E daí a gente entra no ponto 1. Influências da tecnologia na espiritualidade. E o 1.1 vai falar exatamente dos cultos online. Coloquei aqui um destaque no parágrafo 2 que diz assim: por outro lado, temos visto um comodismo no comportamento de muitos crentes que têm a possibilidade de cultuar a Deus presencialmente numa igreja, mas acabam ficando em casa assistindo o culto pela internet. Sem dúvida, num culto virtual, você corre mais risco de se tornar espectador do que num culto presencial. Enfim, aqui, professor, é importante você introduzir esse assunto de cultos online, falando sim da importância dos benefícios, falando sim que a igreja tem que estar na mídia, tem que estar transmitindo os cultos virtuais e invadirmos sim a internet. Mas a gente faz questão de ressaltar que, infelizmente, alguns irmãos, alguns cristãos, acabaram se acomodando demais diante dessa realidade e achando que pode servir a Deus apenas no online. Então, é isso que a gente precisa aqui enfatizar, que é um grande problema, né? No final aqui desse parágrafo diz assim: somos chamados para participar integralmente do cultuar e não como simples espectadores. A bem da verdade é, se nós estamos em casa, nós estamos num ambiente muito mais informal. Para nos distrairmos é muito mais fácil. Geralmente está se fazendo também outra coisa ao mesmo tempo que está ali assistindo um culto, sem falar, né, na própria tela, por exemplo, de um computador que sempre tem outras coisas chamando a atenção, né, outras luzes piscando ali, tentando nos atrair. E ainda, dentro desse assunto, coloquei aqui na lição: outro fator que merece destaque é que em casa, sendo esse lugar privado, geralmente se faz outras atividades, como, coloquei ali, cozinhar, conversa com familiares e assim por diante, ou seja, distrações que podem comprometer a nossa qualidade do culto. É importante aqui, quem sabe, professor, você enfatizar a questão da reverência, da concentração, o trazer, quem sabe, a própria fala de Jesus, a respeito do lugar da adoração. Quando Jesus se encontra lá com a mulher samaritana, ela pergunta: a gente adora aqui no monte, os judeus no templo, qual é o lugar? E Jesus diz que, olha, não é questão de ambiente, não se precisa só adorar no templo, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E muitas vezes, diante de uma tela, essas distrações anulam essa questão de adorar
com a verdade, com a inteireza, com a totalidade, com essa concentração, levando a sério. Pode sim acontecer na igreja, mas num ambiente informal como em casa, isso pode ser intensificado. Então, é importante nesse 1.1, nós não estamos aqui criticando cultos online, tanto que a nossa igreja aqui em Blumenau, e eu creio que muitas igrejas, talvez a sua também, transmite os cultos online. Como eu falei, é uma ferramenta essencial para nós estarmos compartilhando o evangelho, mas o grande problema é aqueles que só querem ficar no online e esquecem então desses relacionamentos. Mais para frente nós vamos responder essa pergunta, se é possível, né, então servir a Deus apenas online. No 1.2 vamos falar de um outro problema que afeta a igreja nos nossos dias: comparações. Aqui a gente fala então, né, que a internet, claro, trouxe o mundo para a palma da nossa mão e a gente está atento em coisas que acontecem em todo lugar, né? Eu estou vendo como que funciona a igreja lá em Curitiba, lá em São Paulo, lá em Fortaleza, lá nos Estados Unidos, lá na Europa, lá na Austrália, né, e assim por diante. A gente acaba fazendo comparações. É uma fonte, sim, de boas ideias a internet, é uma fonte que pode nos trazer conhecimentos preciosos para melhorarmos a nossa qualidade de igreja, trazermos ideias para nós aplicarmos na nossa realidade. Tudo isso é muito bom e deve ser feito, mas também corre-se um risco, e aqui eu coloquei, né? Claro, temos a oportunidade de copiarmos boas ideias para o ministério infantil, aprendermos louvores, sermos edificados com a pregação de excelentes pastores, mas corremos o risco de perder a alegria do contentamento e da valorização de onde nós estamos. Por quê? Se eu olho para fora e faço essas comparações e vejo, lá a igreja é mais confortável, o grupo de louvor lá é mais afinado, o pastor lá do fulano prega melhor, a gente corre um risco de permitirmos que esse descontentamento domine a nossa alma e a gente perca a alegria, o prazer de estarmos ali congregando na nossa igreja, ouvindo nosso pastor, né, vivendo aquela nossa realidade local. Precisamos cuidar. É um grande perigo se essas comparações apenas me colocam com um olhar crítico, que muitas vezes desce no coração e sai depois pela boca em palavras, né? E daí eu lanço para fora muitas vezes palavras que possam ferir a minha liderança, ferir a minha igreja e assim por diante. Então precisamos ter esse cuidado, né? É claro que a internet traz essas possibilidades todas, mas a gente também precisa guardar o nosso coração para não ficarmos desfazendo aquilo que acontece ali na nossa realidade. Que o seu olhar, ao ver algo melhor para o lado de fora, possa inspirar para que você também seja um instrumento de Deus na melhoria da sua igreja e do seu congregar. Depois, 1.3, nós vamos falar de, claro, o perigo das heresias, né? Tudo nós estamos dentro do tópico 1, influência da tecnologia na espiritualidade. E, claro, a minha espiritualidade pode ser comprometida se eu estou sendo afetado com heresias. Ali o destaque que eu dei foi já ali no primeiro parágrafo, que diz assim: a internet deu voz e vez a todos, inclusive aos hereges. As heresias, que sempre foram uma ferramenta infernal para tentar prejudicar a igreja, agora estão na dimensão virtual e muitos enganos têm alcançado cristãos, desviando-os da verdade, da verdadeira doutrina ou da verdade doutrinária. Essa é um ponto assim que pode ser muito explorado, né? Você pode lançar essa pergunta aos seus alunos, justamente, né, quantos já receberam algum vídeo duvidoso, alguma mensagem de heresia, né, alguma coisa no WhatsApp. Você vai ver que praticamente todos já receberam, né? Nesse tempo mesmo de pandemia, onde houve um aceleramento no envolvimento das pessoas no virtual, a gente viu também que proliferou de uma maneira abundante as heresias e vídeos enganosos e assim por diante. Então, é importante, né, ao mesmo tempo, professor, que você mostra o problema, a importância dos alunos sempre estarem ali amando a palavra e passando tudo pelo filtro da palavra de Deus, que é a nossa base daquilo que nós acreditamos. E aí você tem uma grande oportunidade, professor, de fazer mais uma vez essa interação valorizando as Sagradas Escrituras, incentivando o povo a ler, a estudar. E eu sempre digo, talvez
mais do que nunca, a nossa geração é uma geração que precisa estar bem embasada na palavra. Porque, como o texto diz, né, aqui no começo, a internet deu voz e vez a todos. E se desde o início da igreja a estratégia da infiltração com heresias, com mentiras, com enganos, já eram uma arma utilizada por Satanás para prejudicar, dividir, enfraquecer a igreja, nos nossos dias, né, a gente vive aí uma proliferação abundante de heresias, de conteúdos distorcidos, mentiras, né, e tantas outras coisas que confundem, na verdade, e minam e comprometem o alicerce daquilo que o povo de Deus acredita e vive. Então, temos que ter muito cuidado e que isso seja incentivado. Finalizando o ponto 1, a gente tem ali o aplicando o texto que diz: já vimos nas lições anteriores que a internet tem influência em áreas fundamentais de nossas vidas. Não seria diferente no que diz respeito à nossa espiritualidade. Precisamos vigiar constantemente para que não venhamos ceder aos ardis digitais, menosprezando o valor do congregar, diminuindo seu amor e servir, por não viver na igreja de seus sonhos e, por fim, cedendo aos venenos heréticos presentes nos discursos de muitos pregadores da internet. Vigiar e palavra, sempre o filtro da palavra, a comunhão com Deus na palavra e a direção do Espírito Santo nas nossas decisões. O ponto 2 vai falar então de ciladas, né, que existe para a verdadeira espiritualidade. De ciladas para a verdadeira espiritualidade. E como nós falamos, vamos responder a pergunta: posso servir a Deus apenas online? Coloquei aqui em destaque uma parte da nossa lição que diz: infelizmente, esta ideia de que é possível servir a Deus apenas participando de cultos online se impregnou na mente de alguns cristãos. Entretanto, isso não é possível. Importante enfatizar isso, né? E aqui destacar essa palavra: servir a Deus apenas participando de cultos online. Entretanto, isso não é possível. Igreja é o corpo de Cristo e toda a proposta bíblica fala de unidade, comunhão, aperfeiçoamento na convivência com os irmãos. Essa convivência presencial é insubstituível no processo relacional, pois é o que gera um sólido senso de comunidade. Ou seja, nós precisamos sim congregar. Nós precisamos de gente nos acompanhando, nós precisamos estar no meio do povo, das pessoas sim imperfeitas assim como nós, correndo risco de se ferir, mas relacionamento é isso. E igreja é relacionamento, igreja é convivência. Mas pastor, eu posso ser ferido pelo comportamento de alguém, pela palavra de alguém. No virtual eu estou protegido. Pois é, mas a vida é assim, porque esse ferimento que alguém me causa também possibilita que eu aprenda a perdoar, que eu exerça o perdão. E eu fiz questão de citar isso, né? Todas as virtudes cristãs, seja do amor, do perdão, da generosidade, assim por diante, ela precisa dessa convivência para se fazer presente. E é nesse processo que nós vamos amadurecendo, crescendo e vivemos como Cristo deseja que nós venhamos viver. Então, ok, eu posso sim ser edificado online, assistindo um culto, uma pregação e assim por diante, mas eu preciso congregar. Eu preciso ter uma liderança que me acompanhe, que me conheça, que me oriente, que me confronte, que caminhe comigo. Tudo isso é muito importante. O 2.2 vai falar ainda dentro, né, dessa questão de ciladas para a verdadeira espiritualidade, de dependentes de ego massageado. Ou seja, o virtual me possibilita selecionar apenas aquilo que me agrada. Eu coloquei aqui, né, o destaque: a internet nos possibilita buscar pregações que nos agradam, transformando-nos em degustadores de culto. Muito só assiste aquilo que lhe apraz, ouvindo somente pregações que massageiam o seu ego, não tocam no seu pecado. Com a opção de selecionar pregações e a música que queremos ouvir, tendemos a ficar numa bolha confortável para o tipo de espiritualidade que achamos ser correta. Então, eu gosto de ouvir a pregação sobre esse assunto do fulano, tal.
Ok, posso ouvir a pregação de ciclano, mas eu vou naquele cardápio que está diante de mim, no digital, selecionando apenas os temas que eu quero, e muitos só querem aqueles temas do ego, né, que colocam muitas vezes o homem no centro, e isso é um perigo, porque muitas vezes o confronto que você precisa não acontece, a repreensão que você precisa não acontece, a voz profética que vai sim confrontar o teu pecado não acontece, e isso é um grande problema. Quando eu vou, né, no lugar onde eu estou congregando, eu estou numa igreja, eu não tenho a opção de selecionar a pregação, mas eu sei que Deus me colocou naquele lugar para ouvir o que o pregador tem para falar, que foi o escolhido por ele, a mensagem que veio dos céus, para muitas vezes me confrontar, e isso é muito necessário. Eu ainda destaquei aqui na nossa lição, estamos presenciando literalmente aquilo que Paulo falou ao seu discípulo Timóteo, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos segundo seus próprios desejos. É o que tem acontecido muito no virtual hoje, e isso é um grande problema que pode sim atrofiar o meu desenvolvimento espiritual, e nós precisamos cuidar. Depois, o 2.3 vai dizer fontes contaminadas. O destaque que eu dei diz assim: é estranho, mas muitos nessa geração têm buscado até o conhecimento e a revelação do divino somente por meio da tecnologia. Em vez de procurar saber mais sobre Deus pela palavra revelada, em reuniões de estudo, oração, nos cultos de ensino, muitas pessoas hoje vão ao Google pesquisar sobre Deus ou ao cinema para ver os filmes que apresentam temas bíblicos, e o triste é que alguns voltam acreditando nas alucinações produzidas por Hollywood. O mundo parece muito interessado em produzir entretenimento para os cristãos, mas infelizmente os cristãos entretidos pelo mundo não estão produzindo soluções para a sua geração. Essa é uma grande verdade. Meus irmãos, nós precisamos entender que a Bíblia é a palavra de Deus. E Deus permitiu que esse livro atravessasse os séculos, revelando a si, revelando a maneira dele agir, revelando os projetos que ele tem para cada um de nós. E quando nós não fazemos da Bíblia a nossa fonte principal, nós corremos um sério risco de ser enganado. Pastor, mas é ruim que, por exemplo, está surgindo filmes de temas bíblicos e assim por diante? Depende. Tem muita coisa boa surgindo aí. Posso, por exemplo, indicar um seriado sobre Jesus, o Chosen, que fala da escolha dos discípulos e assim por diante. Os capítulos que eu assisti, muito bom, muito bem feito. Mas, o que eu preciso verificar para qualificar isso? É a palavra. Está de acordo com a palavra? O que a Bíblia diz sobre esse assunto, sobre esse episódio e assim por diante? Ou seja, nós sempre precisamos ter a Bíblia como a nossa fonte. O problema é que tem uma geração que não lê a Bíblia e para saber, eu quero saber como é que foi a vida de Moisés, vai lá assistir o filme Moisés. Eu quero saber como é que foi a vida de Noé, a vida de Davi, a vida de Sansão. Nós precisamos nos embasar na palavra. Aqui, coloquei, por exemplo, essas imagens, o filme Noé, que foi um filme que teve uma bilheteria razoável, assim como Êxodo, falando de Moisés. Mas ambos os filmes têm alguns perigos, alguns erros teológicos, algumas suposições, alguns acréscimos que não estão na Bíblia. E se a minha base não é a palavra, mas um filme, aí eu já comprometi muitas coisas na minha compreensão da revelação do sagrado. É isso que nós precisamos vigiar. E coloquei também ali o destaque do Discovery Channel, que tem sempre lançado, ou History Channel, lançado documentários e assim por diante, falando de temas bíblicos e tal. Mas por que isso? Porque existe um interesse financeiro, o interesse midiático por trás de tudo isso. Destaquei aqui na lição, falando dessas fontes contaminadas, só no Brasil, por exemplo, os evangélicos aí já estão em torno de 40% da população, ou seja, gera sim muito interesse nas pessoas, consequentemente gera lucro e tal, e muitos dos produtores, seja de Hollywood ou seja até na realidade do Brasil, o interesse deles não é em divulgar a palavra, mas muitas vezes é gerar dúvida na palavra. Discovery Channel tem
produzido muitos documentários questionando veracidades bíblicas, né? E assim por diante. Ou para atrair, né, a atenção dos telespectadores ali, para ficarem tempo naquilo ali, visando apenas o lucro. Então, nós precisamos ter esse cuidado e não ser massa de manobra, né? Mas a fonte é a palavra de Deus. Destaque, professor, Jeremias 2:13, que diz: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rotas, né, rachadas, que não retém água. Cuida para que você não esteja nessa, né, buscando aí, né, preenchimentos para sua vida, para sua alma, para o seu coração, em cisternas que vazam, cisternas impuras e assim por diante. A palavra precisa ser a nossa fonte principal. Um outro assunto polêmico, ainda falando, né, das ciladas para a espiritualidade, é a questão da irreverência no culto. E aqui, né, só uma aula é pouca para você falar de tudo que a gente tem visto, tudo que tem acontecido. E claro, né, é um chamado para cada um de nós termos essa responsabilidade na maneira que nós estamos prestando o nosso culto ao Senhor, porque podemos sim cair no risco da irreverência. Destaco aqui, não estamos querendo proibir a utilização ou restringir os acessos dos aparelhos aos cultos, mas precisamos de disciplina. Observe durante o culto a quantidade de pessoas que se distraem com o celular, seja para acessar o WhatsApp, Facebook, tirar um selfie, publicar a foto nas redes sociais e assim por diante. Me pergunto, como Deus está vendo tudo isso? Aonde está a reverência diante da santidade do Eterno? Então, é aquilo que eu falei, né? Lá no início, a internet veio, as redes sociais vieram, a tecnologia aumentou muito, está na palma da nossa mão, nos invadiu, e nós precisamos aprender e todo dia reaprender a maneira com que nós estamos vivendo esse mundo digital, inclusive a maneira que eu vou me portar naquele momento que eu estou na casa do Senhor, porque eu estou ali tirando 1 hora, 1h30, 2 horas para cultuar o Senhor. E o meu objetivo de ir ao templo exclusivamente é isso, é cultuar o Senhor. Mas de repente eu estou tão acostumado ali em sempre ficar, né, a cada segundo visualizando. Preciso ver como é que está o meu Instagram, meu WhatsApp, quem que me chamou e tal. A gente vive isso e nós corremos um risco de nos tornarmos irreverentes. Nós precisamos aprender a cultuar e reaprender a cultuar nesse tempo de era digital, tá? Então, assim, é sondar o coração e analisar, né, o nosso comportamento. Aqui tem algumas imagens que mostram isso, né, que é uma grande realidade. As pessoas hoje, elas não conseguem mais se desligar. E aí, sugiro ao professor, né, que os alunos também se manifestem colocando ali as opções que eles acham que precisam ser tomadas, as medidas que precisam ser tomadas para que isso aconteça. Por exemplo, né, conheço pessoas que, por saberem que não conseguem se controlar naquela 1 hora de culto sem dar uma espiadinha nas redes sociais, nem entram na igreja com o celular, deixa no carro, né? Bota lá no porta-luva e esquece o celular, porque senão vai ficar chamando, né? E você corre o risco. Então, nós precisamos ter esse cuidado, tá? Eu sei que hoje, né, como eu falei, a mídia, ela está muito, digamos assim, sendo utilizada para propagação daquilo que acontece numa igreja, é as fotos de culto, é a transmissão do culto, é pequenos vídeos de momento do culto sendo compartilhado, ok, eu creio que isso tem a sua importância, mas também nós precisamos ter esse cuidado, porque se o tempo todo no culto eu estou fazendo uma filmagem só para botar nas redes sociais, fazendo selfie no culto, tal, eu corro o risco de desconectar o meu coração com aquilo que Deus tem para mim, e aí o culto se torna irreverente e isso compromete, né, o meu relacionamento com Deus, a minha fé, o meu crescimento espiritual. Então, assim, todos nós estamos aprendendo e precisamos organizar quanto a isso. Abra, professor, para os seus alunos, para que eles sugiram aí, então, né, métodos, ideias, né, atitudes que precisam ser tomadas para prevenir uma irreverência na casa do Senhor. O aplicando o texto do ponto 2 diz assim:
Precisamos aprender com os ensinamentos de Paulo aos Coríntios e entender que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Ser cristão não é ser alienado, todavia é ser sim separado dos comportamentos corruptos deste mundo. Essa é a verdade. E para finalizar, o ponto 3 vai falar justamente disso. Nós estamos separados do mundo no sentido de chamados para a santidade, chamados para o reino de Deus, chamados para fazer a diferença. E daí o 3.1 vai falar então dessas vozes do mundo, né? E eu destaquei aqui: na era digital, essas vozes se multiplicaram e se intensificaram à 10ª potência. O smartphone, as redes sociais, a TV, os seriados, os jogos, com centenas de elementos, têm tomado de muitos a intimidade e o contato com Deus. A gente volta também a pontuar algumas coisas daquela lição, né? Porque estamos falando da espiritualidade sendo afetada, também porque eu estou distraído com outras coisas e não tão concentrado no eterno, nas coisas de Deus para a minha vida como deveria. Depois o 3.2 vai falar desses ladrões da intimidade. A gente destacou uma frase aqui, né, do John Piper. E o destaque diz assim: o famoso pregador John Piper certa vez disse: uma das maiores utilidades do Twitter e Facebook será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. E ele tem razão quanto a isso. Infelizmente, muitos cristãos têm permitido que o meio digital venha roubar porções diárias da eternidade ou de eternidade. E o 3.3, remindo o tempo, pois os dias são maus. Mais uma vez a gente enfatiza a maneira com que eu uso e invisto meu tempo, molda a minha vida, ou seja, eu sou resultado da maneira que eu gasto meu tempo, consequentemente eu preciso me disciplinar para que a minha espiritualidade não esteja comprometida com as distrações do mundo virtual. Precisamos nos manter cada vez mais separados do mundo, de suas condutas e concupiscências, sendo santos em todas as coisas, sobretudo em nossas vidas no digital. E para finalizar, aplicando o texto do ponto 3, diz: ninguém poderá usar a desculpa da falta de tempo perante o Senhor. Como cristãos, cabe cada um administrar os dons e talentos que Deus nos deu. Logo, precisamos encarar o tempo como um dom, sendo o fôlego de vida um privilégio ímpar para a realização da vontade de Deus. E finalizamos a nossa aula falando da reflexão da semana. Não caia na ilusão de que sua vida digital não tem relação com a sua fé e espiritualidade. Precisamos nos resguardar e vigiar para não sucumbirmos às armadilhas digitais que estão à espreita para destruir a nossa espiritualidade. E assim então nós encerramos essa nossa lição de fé e espiritualidade na era digital e que de fato, né, isso que nós refletimos, todo esse conhecimento gere atitudes diferenciadas para que o mundo digital, na verdade, venha fortalecer a nossa fé, potencializar uma espiritualidade sadia e o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Que Deus abençoe. Até semana que vem.